Você já se perguntou qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? Qual é a minha missão na Terra? E o que é ter identidade de Cristo? Bom, se você tem interesse nesses 3 temas, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like, porque no vídeo agora eu vou explicar para você de uma forma simples e entendível. Eu nem sei se existe essa palavra entendível, mas você vai entender. Eu tenho certeza que vai entender. Mas se ficar alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu respondo. Então bora pro vídeo? Primeiro vamos falar sobre chamado. Para que Deus te chamou? Para que Deus me chamou? Será que o chamado de todos é a mesma coisa ou é diferente? Bom, lá em Gênesis 3, vai dizer que Deus descia na viração do dia para ter intimidade com o homem, para conversar com o homem, para poder perguntar como está sendo o dia dele, o que ele fez, para bater aquele papo, sabe? Para ter intimidade mesmo de amigo, de pai e filho. Então, esse era o primeiro chamado do homem. Esse é o chamado do homem. Deus te chamou para ter intimidade com ele. Então, se você se perguntou a vida inteira qual é o meu chamado, o seu chamado é para estar perto de Deus. O seu chamado é para conhecer a Deus. O seu chamado é para ter intimidade com Deus. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado e é o chamado de todos. Nós vemos nas igrejas, nós mesmos falamos muitas das vezes, chamado como uma forma de missão, como um ID. O chamado não tem a ver com ID, o chamado tem a ver com se aproximar. Se eu chamar alguém, por exemplo, falar, fulano, vem aqui, eu estou chamando ou estou ordenando para que vá? Eu estou chamando. Chamar tem a ver com trazer para perto. Então Deus nos chamou para estar perto dele. Esse é o seu chamado. Deus te chamou para ter intimidade com ele. Foi para isso que ele te chamou. Esse é o seu chamado e esse é o meu chamado. Agora nós vamos falar sobre missão. Missão já é diferente. Missão tem a ver com ID. Aí entra o ID. Então a missão tem a ver com aquilo que ele te mandou fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. A nossa missão é o ID. Ide o quê? Ide e falai do amor do Senhor. Ide e falai da identidade que eles têm. Ide e falai que eles são filhos. Ide e falai o chamado deles, que Deus os chamou para estar perto. Porém, a humanidade tem feito o oposto disso. Tem descumprido o chamado de Deus quando Deus disse, venha. E o povo está indo para longe dele, está se afastando dele, está indo contra o seu chamado de origem, que era estar perto dele. Você jamais poderá cumprir o ID se não cumprir o venha primeiro. Você jamais poderá cumprir a sua missão se não cumprir primeiro o seu chamado. Porque o seu chamado é a intimidade que você vai ter com ele. E o seu ID é aquilo que você gerou através da sua intimidade com ele. Agora nós vamos falar sobre identidade. Eu trouxe de exemplo até o meu RG aqui, ó, para mostrar para vocês que aqui tem um nome que eu não escolhi, não foi escolha minha. Meus pais também não foi escolha minha. A cidade que eu nasci, menos ainda. A data de nascimento, esses números, nada dessa identidade eu escolhi. Nada, nada, nada. Entende? Identidade tem a ver justamente com isso. Identidade não está naquilo que você faz ou que você escolhe fazer. Identidade tem a ver com aquilo que foi depositado em você. Esse é o maior exemplo físico. É o exemplo físico de que nós não escolhemos isso daqui. Nós não escolhemos a identidade. Desde que nós somos crianças, ouvimos e se deparamos com a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ouvimos dos nossos pais, você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Você tem que ter dinheiro para ser alguém na vida. Se você não tiver dinheiro, se não fizer uma boa faculdade, se você não souber o que você quer ser e nem que faculdade você vai fazer, você não vai ser ninguém. Isso não tem a ver com identidade. O maior problema real do mundo hoje é a falta de identidade. Não entender o chamado e não cumprir a missão. É por isso que tá tudo uma bagunça. Se você entender que a sua identidade não tem a ver com aquilo que você tem ou que você escolhe,
mas tem a ver com aquilo que é depositado em você, você, meu filho, vai saber que você não é o que você se sente. Você é aquilo que você nasceu sendo. A sua identidade é a identidade de filho de Deus. A sua identidade, a sua carteirinha espiritual, está escrito filho de Deus. Você é filho de Deus. Tá aí de quem você é filho. Porque antigamente, geralmente nós vemos pela Bíblia. Sempre tá lá. Fulano é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho daquele, que é filho de outro. Por quê? Porque a filiação daquilo que você, de quem você é filho, vai dizer qual é a sua raiz. A sua raiz é Cristo, porque você é filho de Deus. Então essa é a primeira parte da sua identidade. Se você entender que você é filho de Deus, você vai entender o seu lugar. Você vai entender até onde você pode ir e aonde se cabe. Sabe por quê? Porque a sua identidade está naquilo de quem você é filho. Sua identidade. De quem você é filho. Você é filho de Deus. Se você compreender isso, você vai compreender também os lugares que cabem. Os lugares que te aceitam, os lugares que você deve estar. Então a sua identidade você não escolhe. Se alguém te falou ou se você pensou a vida inteira que se eu escolho ser tal pessoa, isso é minha identidade, já está errado. Isso não é a sua identidade. Isso é o que você usurpou da sua identidade. É como se eu pegasse essa identidade e não tivesse satisfeita com a minha data de nascimento, com quem é meus pais, jogasse ela fora e fizesse uma nova. A minha identidade original é essa, cara. Por mais que eu mude a minha identidade, mude meu nome, mude até meu sexo, a minha identidade é a original. É a primeira. É aquilo que eu não escolhi, mas que já foi depositado em mim e que já escolheram por mim. Isso é a minha identidade. Aquilo que eu faço daqui pra frente são as minhas escolhas. São aquilo que eu escolhi viver, é aquilo que eu escolhi fazer, é aquilo que eu escolhi plantar e colher também. Porque você escolhe sim o que você colhe. Porque se você escolhe plantar alguma coisa, você automaticamente já escolheu o que você vai plantar. Entende? Então não é a sua identidade. Se você tiver que escolher, não é a sua identidade. A sua identidade está naquilo que já foi depositado em você. A Bíblia é a sua carteirinha de identidade. Lá vai falar para que você nasceu, qual é o seu nome de origem, o de quem você é filho. Aí você se pergunta, como assim? Como eu encontro a minha identidade na Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você vai saber tudo que Deus fala sobre você. E tudo que Ele fala sobre você é a sua identidade, é tudo aquilo que Deus depositou sobre você. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, coloque no comentário o que você quer que eu fale aqui no vídeo ou alguma dúvida que ficou no seu coração, que eu vou trazer um vídeo respondendo essas perguntas. Compartilhe esse vídeo para quem também tem essas dúvidas e se inscreva no canal. E lembre-se, você foi chamado para conhecer a Deus e para fazê-lo conhecido. Um beijo!